Amém? Louvado seja Deus. Jesus, este rei, ele tem um lugar preparado, né? São João capítulo 14, ele diz que vou preparar-vos lugar, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. E Jesus disse também que o reino de Deus está entre vós, né? Então, o reino de Deus é a sua palavra. Onde está a palavra, nós estamos também, né? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse por Ele, pela graça dEle, a misericórdia dEle, nós não iríamos muito longe, né? Mas Ele é misericordioso, graças a Deus. Então nós fomos ao Rio Grande, né? Até Lajeado, fomos lá buscar o Mercindo, né? Sua esposa, uma Márcia também, e um Gerson foi conosco ali. Fizemos uma boa viagem, graças a Deus, né? E Deus é aquele que livra tudo, que dá livramento. E assim nós confiamos que aquele que prometeu estar conosco, nos guardar, é aquele que guarda, conhece os nossos passos, né? Então, um conversinho podia ficar em pé, a esposa também, né? Ele é pai da irmã Cláudia, né? Do irmão Cleomar. E ele tem vindo passear, conhecer Cascavel, conhecer a igreja. E Deus abençoe. Sejam bem-vindos entre nós. Amém? Louvado seja Deus. Poder sentar. E graças a Deus por tudo, né? A Márcia também foi passear no final de ano e ficou por lá por esse tempo, né? Mas graças a Deus. Que Deus abençoe a irmã Márcia, dando graça para ela e vencendo cada dia também. Nós sempre lembramos também da irmã em oração aqui, né? Graças a Deus, né? E Deus abençoe a irmã Armerinda, mãe do irmão Valdecir. Seja sempre bem-vinda entre nós, né? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Então, nós já iniciamos aí o mês de abril, né? Vamos adentrando, o ano vai passando. O que há de vir virá, como diz a palavra. O vírus está por aí, por fora, atacando. E nós, como filhos de Deus, nós estamos procurando essa imunidade de Deus, né? Os governantes estão vacinando as pessoas, que eu vejo que é uma coisa boa, mas o maior imunizante mesmo é aquele que Deus dá, né? Aquele que vem de Deus. E nós podemos tomar a vacina hoje, amanhã pode aparecer uma outra doença que aquela vacina não vale, né? Então, mas o que Deus dá é o melhor de todos. Paulo disse, ainda que esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um edifício esperando Deus, né? Então, a morte ela não é nada para o cristão. Diz que ela apenas muda o cristão de lugar, né? Agora, a morte é um problema para o ímpio, para aquele que morre sem Deus, sem ser batizado, sem estar no pacto de Deus, debaixo da promessa. Aí sim, esse é o problema, né? Mas para nós cristãos, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E assim, nós não estamos querendo morrer, né? Porque pelo menos esta vida aqui natural, todos lutam, todos tomam remédio, toma chá, toma remédio, vai no médico, vai no posto, consulta, porque o profeta diz que a morte não é uma coisa original, né? A morte não é uma coisa original, ela nunca é bem-vinda. Pode morrer uma pessoa com 100 anos de idade, estava, vamos dizer, usar a palavra inútil, né? Não podia trabalhar, não podia fazer comida, não podia fazer mais nada, mas mesmo assim os parentes, familiares choram. Por quê? Porque a morte nunca é bem-vinda, em qualquer circunstância, né? Mesmo os animais, quando vão morrer, eles gritam, esperneiam, choram, né? Um besouro, se você for matar ele tenta fugir, uma formiga, tudo, porque o profeta diz que a morte ela não é original. E então, houve um que venceu a morte, né? E nesse nós estamos confiando. Temos entregado nosso futuro na mão dele. Amém? Louvado seja Deus. E assim, quando nós não trabalhamos com medo, mas trabalhando com a fé, porque o medo também é uma fé negativa no poder do mal, diz o profeta, né? E assim nós trabalhamos pela fé. E a fé, o profeta diz que ela tem músculos, né? Então, pela fé nós enfrentamos tudo e nos preparando para esse grande arrebatamento. O profeta disse
Faça dessa igrejinha um posto avançado, todos dentro, com o braço de fora, procurando trazer mais alguém para que possa vir e servir ao Senhor, né? Assim, esse é o nosso propósito, a nossa missão, de ajudar as pessoas a servir a Deus e que os fardos sejam aliviados pela palavra de Deus, né? Jesus avisou: no mundo tereis aflições. Nós não prometemos um mar de rosa para ninguém, né? Mas sofrer sem Jesus é uma coisa e sofrer com Jesus é outra. É bem diferente, né? Sofrimento com Jesus, nós temos o consolo, temos um consolador, né? O ímpio, o rico diz: o dinheiro é meu pastor e nada me faltará. E o cristão fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E assim nós vamos seguindo adiante, estudando a palavra, crendo, adorando e crescendo na medida de fé, na estatura de varão perfeito, até chegarmos à estatura, medida completa, para sermos arrebatados daqui dessa terra, né? Graças ao Senhor. Nós vamos ler a Bíblia, vamos estudar um assunto que nós já estudamos ele, mas vamos relembrar, né? Vamos relembrar. É muito bom nós relembrar coisa boa. Coisa ruim não é bom relembrar, né? Traz tristezas, mas coisas boas é bom a gente relembrar, né? Vamos ler no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 8. Nós tivemos na quinta-feira, na irmã Luzia. Quinta-feira nós estivemos levando a Santa Ceia para a irmã Luzia. Ela está bem, pela idade dela, dentro das medidas possível, né? Ela está com um pouco de tontura, fez os exames, as plaquetas parecem que estão baixas, né? Ela tem uma anemia, né? Que ainda persiste, né? E ela estaria fazendo uns exames essa semana e semana que vem e para tratamento, né? Evangelho de São João, capítulo 8. Louvado seja Deus. São João, capítulo 8, versículo 39. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, disseram os fariseus, né, conversando com Jesus, né, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Então, essa foi a palavra de Jesus para os religiosos do dia, né? Para os religiosos do dia. Vamos orar. Querido Pai Celestial, grande Deus de misericórdia, assim, ó Pai, nós aqui estamos lendo este sagrado livro, é o que um mortal poderia fazer, Senhor. Nós lemos essa santa palavra, mas o Senhor é que dá o entendimento, a revelação da Tua palavra.
meu Deus eterno de misericórdia. Assim nesse dia, Pai, nós queremos nos identificar com as Escrituras, queremos identificar com aquele lado que entendeu a linguagem de Jesus, que entendeu a palavra de Jesus, não apenas com aqueles que eram religiosos no dia, mas, Pai, havia um povo predestinado para receber o Messias, para receber aquele ensinamento naquela hora. Há nesse dia também, Pai, um povo predestinado para receber a verdade. Nós não estamos mais enganados pelos credos dos homens, pelos dogmas, por doutrinas de igrejas, mas nós estamos debaixo da revelação. Nós queremos crescer em fé, no conhecimento da palavra, da verdade que liberta. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Senhor, que o Senhor nos abençoará. E ao sairmos aqui, ó Pai, possamos sair regozijando em nossos corações, que Deus nos visitou mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós rogamos a Tua bênção e agradecemos, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Então Jesus estava falando com os religiosos do dia e interrogou a Jesus, né, pelas obras que Jesus estava fazendo. E Jesus disse para eles, quem pode me acusar de pecado? Pecado quer dizer incredulidade. Pediu para eles mostrarem algum lugar que ele não cria na palavra que já estava escrito, né? E eles disseram para Jesus, que eles eram descendência de Abraão e que eles não eram nascidos de prostituição. Eles estavam querendo dizer que Jesus tinha nascido de prostituição, um nascimento errado. E ele disse para ele, nós temos um pai, Abraão é nosso pai, né? Então, porque corria um dito entre o povo de Israel que Jesus era um filho ilegítimo. Maria, antes de se ajuntar com José, estava casado pela palavra, tinha dado a palavra um com o outro, que é casado com o outro, por isso que a Bíblia diz desposado. Então, quando deu a palavra, já era o casamento, né? E logo ela apareceu grávida. Aí então, eles começavam um zum dizer assim, ele é um filho ilegítimo. Daí ele veio pregando algo, muito forte, tremendo, que os fariseus não tinham. E eles disseram, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão, né? E ele disse, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, né? Então, nós lemos a leitura e no último versículo, no 47, ele diz, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Amém. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 11, Jesus disse aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus falou nesse tempo do fim, através de um profeta mensageiro, mas a mensagem continua ecoando, falando a sua palavra, né? Alguém diz, não, mas tem que colocar uma fita para rodar a voz do Umbra. Não, e nós não dizemos que a Bíblia é fechada, é um livro fechado, e ele aberto é a boca de Deus falando. Assim também é a mensagem. A mensagem pode ser uma literatura, pode ser um CD com a voz do profeta, um pendrive, é Deus falando, Deus continua falando, né? Amém. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos fazendo uma base aqui para que nós possamos estudar isto. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É a mesma coisa, escutar e ouvir, é a mesma coisa. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, que é um dos últimos livros da Bíblia, a palavra vai nos dizer aqui
da recompensa de que ouvir a Deus ou deixar de ouvir a Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus, né? Diz assim a palavra: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-lhe por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses não têm poder à segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui está falando da recompensa e do destino eterno para todo ser humano. Existem muitos caminhos que os homens fizeram, mas Deus só considera 2 caminhos. Só existe 2 final para o ser humano, ou céu ou inferno. Não tem meio termo, só tem 2 final, 2 caminhos que Deus considera verdadeiro. Deus considera um caminho verdadeiro e o outro falso. Pode ter milhares e centenas de denominações, mas existe um caminho verdadeiro. E esse caminho verdadeiro, Deus enviou um profeta para restaurar ele. Amém. Né? Para restaurar esse caminho. Por isso cremos que esta mensagem da hora é o caminho provido por Deus para esse último dia. E dentro desse caminho verdadeiro, existem aqueles que querem ainda fazer interpretações. Mas nós queremos aquele Espírito de verdade que Jesus fala no Evangelho de São João, que Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. E então, nós queremos ter esse Espírito de verdade, o Espírito de Deus, para nos guiar em toda a verdade. Veja, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Veja, então nós queremos examinar poucas Escrituras, porque nela nós estamos firmados. Na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, 1 aos Coríntios, versículo 4, Paulo vai falar dos dons que Deus deixou para aperfeiçoar a sua igreja, a sua noiva, né? Dos dons. Veja,
1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque o profeta fala que se uma pessoa tem um dom e ele não entrega aquele dom para Deus usar e as pessoas serem abençoadas com aquele dom, diz que ele vai dar conta diante de Deus. Então nós temos que ter consciência do que é que Deus requer de nós e o que é que nós podemos fazer para Deus. Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Então, esse Deus tem domínio sobre tudo, né? Domínio sobre tudo. A Bíblia diz que os dons e vocação são dados sem arrependimento. Veja, para uma pessoa ter um dom, ele não tem que se converter e virar crente para Deus dar um dom. Não, o dom, a pessoa já nasce com um dom. O dom de cantar que Chitãozinho Chororó tem, foi Deus que deu. O dom de cantar que Amado Batista tem, foi Deus que deu. Só que ele usa para o diabo. A única diferença está nisso. Então, veja, você imagina esses homens com a voz e o talento para cantar, se eles cantassem para Deus, para alegrar os filhos de Deus, se eles fossem convertidos, né? Então, veja, então Deus ele deu os dons, mas nem todos vão obedecer a Deus. E mesmo aqueles que tiverem dons carismáticos, nem todos vão obedecer a Deus. Veja, nós sabemos que no Salmo 68, versículo 18, a Bíblia diz: e tu subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, e recebeu dons, e deu aos homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Então até rebeldes têm dons. Veja, Mombrana, ele fala daquela visão que ele teve quando ele esteve a primeira vez junto com os pentecostais. E ele estava de férias, ele tinha economizado um dinheirinho, porque ele queria sair de férias. Ele era recém-casado, novo de casamento, tinha 1 ano de casado, eu creio, nem 1 ano de casado, ele não tinha. E ele queria sair de férias, e ele foi num certo lugar, perto do lago Mishawaka, e lá naquelas partes dos Estados Unidos, era uma parte que não tinha segregação racial, aqueles estados. E então, aquelas pessoas vieram para fazer a reunião naquele lugar, que não havia segregação, podia brancos e pretos e índio adorar tudo junto. E ele, quando ele ia sair daquele lugar, ele viu os carros que tinham uns adesivos escritos atrás no vidro do carro: só Jesus, só Jesus. E aquilo causou nele curiosidade, admiração. E ele pegou o Chevroletzinho dele, né? E seguiu aqueles carros, e eles foram andando, entraram num armazém velho, nos armazéns velhos, e ele entrou naquela reunião com a sua roupinha humilde, de pobre, uma camisa toda quadriculada, e uma calça quadriculada e uma camisa cheia de listra, e ele sentou lá quietinho, né? E os irmãos muitos conhecem a história, né? E então, ele estava lá, e naquela noite, então passou a apresentação de todo ministro que estivesse naquele auditório, passasse pela plataforma, dissesse de onde ele tinha vindo, o seu nome, de que igreja ele pregava e tudo mais. E o Mombrana passou por ali, assentou-se, e ele viu aquelas pessoas adorarem a Deus, e o Espírito de Deus caía sobre elas, e elas rolavam no chão, e elas eram tomadas pelo Espírito, elas tremiam, elas chegavam a babar, perdiam o controle, profetizavam, um se levantava, falava língua, outro dava interpretação, e era justamente aquilo.
Veja. Mas Mombrana diz que chamou-lhe a atenção dois homens que estavam ali, dois pregadores, e um se levantava e falava em língua, ficava até roxo, perdia o fôlego de falar, e o outro se levantava e interpretava aquilo, dizia: aqui tem fulano de tal, que está assim, que tem um pecado na sua vida, isso, e falava, e era justamente aquilo. E outras coisas mais. O Mombrana ficou admirado com aquilo. Ele nunca tinha visto aquilo pessoalmente, porque ele se converteu na igreja batista, que não cria nos dons carismáticos. Ele chegou a frequentar a igreja luterana, que são igrejas frias, como o profeta diz, que o termômetro médio grau está abaixo de 0. E ele viu que aqueles homens estavam falando, e ele se aproximou de um. E quando ele se aproximou daquele homem, e ele começou a conversar com ele, ele viu que aquele era um tremendo do hipócrita. Ele era casado com uma mulher morena e estava vivendo no mesmo tempo com uma loira e tinha filhos com ela, tudo escondido, e falando línguas, com um dom verdadeiro, falando línguas. E ele, Mombrana, viu isso porque Deus mostrou, ele era profeta, Deus revelou isso para ele. E ele foi conversar com o outro, ele disse que aquele outro era um verdadeiro e genuíno cristão. E esse um que estava com uma vida errada, e mesmo o Espírito de Deus, o dom operando através dele, quando o Mombrana se aproximou dele, ele falou assim: fala você língua estranha? O Mombrana disse: ainda não. Ele disse: então você não tem o Espírito Santo. Arrogante. Se você não tem o Espírito Santo, trata de receber ele. E então, Mombrana ficou admirado com aquilo, sem poder entender aquilo. Como que pode o Espírito de Deus trabalhar e operar através de um hipócrita? E então, passou-se aquela noite, o Mombrana tinha encostado o carro dele no milharal, e ele deitou no banco do carro, em cima da camisa, para a camisa esquentar, para ficar quente, para no outro dia ele passava a mão nela, para desmanchar as gomas da camisa amassada, porque ele não quis ficar com eles lá, porque ele não tinha dinheiro para contribuir com o café da manhã e tudo mais, e ele tinha uns pão seco, que ele tomou com água. E daí naquela manhã, naquele domingo de manhã, ele veio para o auditório. E então, quando ele estava ali no auditório, ele estava ali, o culto estava em andamento, os cânticos, os louvores, o testemunho. E então o anfitrião disse assim: olha, ontem à noite passou um jovem evangelista aqui na plataforma, e parece que o nome dele é William Branham, de Jeffersonville. Nós queremos que ele venha trazer a palavra nesta manhã. E ele estava sentado na cadeira, ele abaixou-se assim para ninguém ver, e o homem chamava lá: e nós estamos aguardando. Se você sabe onde está o William Branham aí na audiência, diga para ele vir aqui trazer a palavra nesta manhã. E o William Branham se escondendo, e um perguntava: mas você não sabe quem é ele? Quem que é ele? Quem é o William Branham? E um companheiro do lado dele disse assim: olha, você sabe onde ele está? Ele disse assim: olha, sou eu, mas não fala nada que eu estou aqui. E então, como ele levantou a mão: ele está aqui. E o Mombrana subiu naquela plataforma, nervoso, nunca tinha pregado diante de uma tamanha multidão, não sabia aonde começar, não sabia o que dizer. Ele não tinha levado um sermão preparado, ele estava com vergonha da sua própria roupa, que ele estava com uma roupa bem comum. E aí ele disse para o companheiro dele que estava no lado, ele disse assim: olha, eu não vou subir lá com essa roupa, com essa calça quadriculada. E ele disse: não, esse povo aqui não está importando com a roupa que você veste, eles simplesmente têm liberdade de adorar a Deus. Então o Mombrana começou a pregar, ele disse que ele começou a falar e a pregar, ele disse que algo tomou ele, que quando ele lembra por si, ele já estava no lado de fora, o culto tinha terminado, e os pregadores estavam lá fora, pegando a agenda, o nome dele, agendando reuniões para que o Mombrana fosse pregar. Então nós sabemos que Deus, ele age como quer, ele faz como quer. Veja, e o Mombrana ficou com muitos anos com aquilo martelando em sua mente. Como é que pode aquilo acontecer? Como pode isso acontecer? Essas coisas? Um hipócrita daquele operando um dom de Deus e tudo mais, né? Ele ficou admirado com aquilo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler aqui
que a palavra de Deus, ela fala sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. São Mateus 7, versículo 21. São Mateus 7, versículo 21, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então vamos começar aqui. A Igreja Católica não expulsa demônio e nem crê em profecia, então ela já está fora. Os Testemunhos de Jeová também não expulsa demônio, nem quem profecia. Esses também não estão nem inclusos aqui. E tem muitas outras. Então quem é esse povo? São povos que têm dons carismáticos, pentecostais. Embora, como o Brano disse, que os pentecostais de hoje só tem o nome na placa da igreja e eles falam assim: o fogo está caindo aqui, irmãos. O irmão diz que é um fogo pintado na parede e eles olham para o fogo na parede e diz que o fogo está lá, quando o fogo não está mais. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É aquilo que eu sei que eu devo fazer e não faço, e aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu vou e faço. Tanto praticar o erro é iniquidade, e a omissão de não fazer o certo também é iniquidade também. Então veja, esse povo que vai chegar lá naquele dia, vai dizer: Senhor, nós temos o direito de entrar aí, porque nós fizemos obra, nós expulsamos o demônio, nós tínhamos dom. Jesus não disse que era mentira que eles tinham profetizado. Não, vocês não profetizaram, não, vocês não expulsaram o demônio. Ele disse: não, vocês fizeram tudo isso aí, usaram o meu poder para expulsar demônio, para operar maravilhas, para ficarem grandes, para adquirir grandes somas de dinheiro, a juntar multidões, mas praticou a iniquidade. Porque ele sabe que nesta Bíblia está escrito que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Veja, e há tantas outras escrituras, e muitas escrituras, que é negado por aqueles que têm dons carismáticos, dons espirituais e tudo. Veja, em Isaías capítulo 8, versículo 20, a palavra diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quem diz é a palavra de Deus. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva. E em São Mateus, Jesus está provando que não é por operar maravilhas, dons serem usados por dons carismáticos, se herda o reino dos céus. Porque dons não dá salvação para ninguém. Inclusive um dom pode fazer a pessoa se perder ainda. Porque a pessoa confia no dom: eu faço isso, Deus me abençoa, você viu como Deus faz comigo, e isso. E a vida que tem que ser vivida. A vida, o testemunho tem que acompanhar. Veja, temos que ter um testemunho. Sabe por que eu tenho um dom de cura? Um dom de cura não dá o direito de a pessoa que tiver um dom de cura fazer o que quiser da Bíblia, da palavra de Deus. Não. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Todavia são rebeldes, têm dons, mas são rebeldes. Paulo disse que na igreja de Coríntio era como as igrejas denominacionais de hoje. Paulo disse: me maravilho que nenhum dom vos falta. Tinha muitos dons, mas era a igreja mais fora de ordem que Paulo tinha. Tinha até filho vivendo com a madrasta. Tinha tudo que é tipo de coisa dentro daquela igreja, mas Paulo vem para colocar em ordem: tira esse iníquo do meio de vós, entregue ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas a alma dele seja salva.
E as mulheres queriam ser pregadoras, queriam mandar na igreja, dizer isso não é assim, isso não funciona assim, queria pregar, porque elas queriam vir com os costumes que elas vieram do templo de Diana, que lá elas eram sacerdotisas, queriam ser sacerdotisa no templo de Deus. E então Paulo vem para colocar a ordem, porque em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que você anunciado, seja anátema. Amém. Ele tinha tanta certeza do que ele tinha ensinado era a verdade, porque 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensinei. E em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é de homem, não é de mim mesmo, e nem aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus. Então Paulo vem com uma palavra para colocar a igreja em ordem, não só de Corinto, mas todas as igrejas, porque a epístola de Paulo é uma epístola universal. Por isso Deus enviou um profeta nesta hora, não para abrir um novo caminho, mas ele veio para restaurar o caminho. Ele veio para trazer esta palavra original, para colocar as pessoas no seu devido lugar, a mulher no seu devido lugar, o homem também no seu devido lugar. Ele diz para as mulheres serem moderadas, castas, boas donas de casa, que as mais velhas ensinem as mais novas, a amarem seus maridos, a criarem seus filhos na modéstia, que o homem honrasse suas esposas, que eles fossem fiéis à família, os filhos obedecer aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 2, que diz para os filhos obedecer os pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e Deus prolongue os seus dias sobre a terra. E ensinando para os servos honrar seus senhores, para não trabalhar por causa do medo de ser castigado. Vem ensinando para nós honrar as autoridades, para nós honrar as autoridades que estão em eminência, para nós se separar do mundo, para nós viver segundo a palavra de Deus. Amém. Paulo vem e diz para a mulher se vestir com pudor, com modéstia, na santificação, em tudo, para se vestir-se como cristãs, como filhas de Deus, que o adorno delas não fosse com joias, com pedra preciosa, mas com o Espírito Santo, que os homens vivessem pela palavra, renunciando o mundo às impiedades e vivendo uma vida certa e correta. Então, esta mensagem do dia veio para colocar todas essas coisas em ordem. E também a bagunça denominacional, que estava como em Corinto. Todo mundo tinha dom, tudo queria falar ao mesmo tempo. E Paulo vem e diz que os dons seriam proveitosos, principalmente o de língua, se tivesse alguém que interpretasse aquela língua. Então, veja, ele vem colocando em ordem. Então Paulo diz: quando se reunires, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem isso, outro tem aquilo, mas tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter decência. Não enquanto o pregador fala, um dá uma profecia, o outro grita de lá, o outro vem e conta um sonho, que sonhou, que nem sabe a interpretação. E olha que eu vi muito casamento ser estragado porque alguém sonhou tal coisa e contou o sonho. Né? Por isso, Deus enviou um profeta. Mas o profeta morreu. Mas a Bíblia é a maior profecia para nós. Isso aqui é a maior profecia para nós. Se não enquadrar com a Bíblia, não creia. Não creia. E a mensagem, ela veio para esclarecer a Bíblia. Não é maior que a Bíblia, mas a mensagem desse profeta, ele falou segundo a palavra de Deus. Porque ele é a boca de Deus para esse tempo do fim. Por isso, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus tem prazer de ouvir esta mensagem. E que Deus tem enviado através desse profeta. Porque ele vai nos mostrar, levar para a verdade. Vai nos levar para a verdade. Veja. Mas nós vemos que nos dias de hoje existe muito crente Tomé. Eu só creio se eu ver. Só se eu ver. Né? Quando a Bíblia diz ao contrário. Creia e tu verás a glória de Deus. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Veja. Ainda no livro das Eras, na página 141 do livro das Eras, página 141 do livro das Eras, o profeta mensageiro, ele diz aqui assim, né?
141 do livro das Eras. Ele fala sobre entender a linguagem de Jesus, né? Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 10, versículo 11, Pedro diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E ele adverte que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação e nem foi produzida por vontade de homem algum. Mas se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então nós queremos falar segundo a palavra de Deus porque os filhos de Deus querem ouvir a palavra de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. No livro das Eras, página 191, na era de Pérgamo, o profeta mensageiro diz assim, novamente em João 8,43 diz: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por quê? Os fariseus, saduceus do dia de Jesus, eles entendiam hebraico, aramaico, que era a língua mais comum que existia naquele tempo, só que eles não entendiam o que Jesus queria dizer. Eles entendiam certinho. A mesma coisa a pessoa entender o português e não entender o que você está querendo dizer. Eles podiam ouvir a voz literal de Jesus, mas não podiam entender o que estava naquela voz. Porque nele se cumpria um provérbio que estava no livro do profeta Isaías, que eles estavam com o ouvido tapado, para que ouvindo não ouça, e não entendam, para que não se convertam, não se arrependam e não se convertam. Por quê? Porque é um determinado número que Deus predestinou para a vida eterna, para entender a palavra. Deus ocultou essas coisas dos sábios, dos entendidos, mas Ele revelou aos pequeninos. E a predestinação, a escolha de Deus, não foi nada que eu fiz, nem o que você fez, foi Deus que escolheu-nos, por sua presciência. Umbanda chega a dizer que se houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer, quer seja de moral, ou qualquer coisa que eu pudesse fazer, algum sacrifício que pagasse o preço da minha salvação, Jesus Cristo teria morrido em vão no Calvário. Todos nós dependemos dele. Todos nós necessitamos da sua graça, da sua misericórdia. Por isso em Romanos Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificado, Ele nos justifica gratuitamente pelo seu dom. Aleluia! Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, nesse versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você receberia. Em São João 14,46 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João 16,13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, Ele vos guiará em toda a verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra, tudo que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que vocês observem bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar, gritar ou dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Amém? Porque alguém pode ter um dom de língua na denominação, negar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode estar em denominação, falar em língua, profetizar, expulsar demônios e negar o que está escrito na Bíblia, na santa palavra de Deus. Nós lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eram gente que expulsavam demônios, operava milagres,
profetizavam no nome de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim naquele dia, vós que praticais a iniquidade, que não deixaram o povo crer na palavra. Eles eram como os fariseus, ficavam na porta, não deixavam o povo entrar, e eles também não entravam, ficavam na porta, cruzavam na porta, não deixavam o povo receber Jesus, e eles também não recebiam a Jesus. Veja, você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber esta palavra. A evidência de ter o Espírito Santo é quando você recebe a palavra. Amém. Não é quando você é perfeito dos perfeitos, não. Mas a palavra vai te aperfeiçoar. Amém? Amém. Aleluia. Porque esta palavra, a Bíblia diz que ela é como, o profeta diz que ela é como um cirurgião, ela é como um bisturi na mão de um cirurgião. Ela vai cortar o pecado mais escondido que ele estiver. Como um tumorzinho de câncer que ia aparecendo da pessoa, o raio-x mostra, e o médico vai lá, corta bem no lugarzinho e arranca ele fora. Assim essa palavra vem para arrancar de nossa vida tudo que não agrada a Deus. Tudo que não é louvável perante o Senhor. Tudo que não eleva a nossa fé. Tudo que não edifica-nos espiritualmente. Essa palavra tem que arrancar de nós. Veja. Em 1 Coríntios 14, 37, Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quando eles estavam falando sobre essas línguas, sobre cortar o cabelo, mulher ter o cabelo crescido, que o cabelo crescido foi dado no lugar de véu, para as mulheres não serem pregadoras. Aí ele vem e diz, porque alguns dizem assim: não, Paulo não é profeta, ele não estava junto com os 12 quando foi escolhido. E ele disse: se alguém cuida que ser profeta ou espiritual, não precisa nem ser profeta, mas se fosse espiritual, era para reconhecer que aquilo que ele estava falando era mandamento do Senhor. E a prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36, Paulo perguntou para eles: porventura saiu a palavra do meio de vós? Veja, saiu a palavra do meio de vós, de Deus? Ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, receber a palavra e crer e obedecer ela a palavra. Amém. Essa é a evidência que alguém tem no Espírito Santo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, isso não significa que as suas lutas, acabou do dia para a noite. Não. Receber o Espírito Santo é como aquele povo que saiu do Egito e entrou na terra da promessa. Eles continuaram lutando para expulsar os moradores daquela terra. E assim, quando você recebe o Espírito Santo, é uma força de Deus, é uma força invisível de Deus, que entra dentro de você, e ela fica lutando, essa força invisível, que é o Espírito Santo, está lutando para expulsar tudo que está dentro de você, que não se conforma com a palavra. É uma luta constante. Eles entraram naquela terra, era deles por promessa. Deus deu para Abraão e para sua descendência, mas eles tinham que expulsar os maus moradores daquela terra. Eles tinham que expulsar tudo, limpar aquela terra. E assim também, quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora, a evidência de ter o Espírito Santo não é quando você dá uns gritos lá e fala a língua. A evidência do Espírito Santo é quando você crê na palavra. E o Mombrano diz que o Espírito Santo, na mensagem, o que é o Espírito Santo, o Mombrano diz que o Espírito Santo está dentro da igreja e ele está crescendo diariamente. Ele cresce quando você dá lado para ele. Amém. Quanto mais você alimentar ele, mais ele cresce. E ele vai crescer na sua vida. Amém. Veja, ele é como uma luz que alumia. E agora surge a pergunta muito boa, que eu sei que todos estão ansiosos para fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo? Visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo, a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito. Esta é a pergunta. Ora, eu queria poder fazer isso,
Poderia dizer que isso é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhes declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar, de se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira. Porque recebeu o prêmio da injustiça, ele se vendeu, ele foi profetizar por dinheiro, por fama e por dinheiro. Agora o dom que estava nele era verdadeiro. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Ele tinha um dom, mas ele levou o povo a fornicar, a idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus se manifestou através dele, numa das mais belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu? Mas ele nunca teve o Espírito Santo. Ele tinha um dom, mas não tinha o Espírito Santo. Veja. Pois bem, e o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito. E ainda guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida Ana, chamada Ana. Todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Porque Salmo 68, versículo 18 diz: tu subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, recebeu o dom, deu aos homens e até para os rebeldes. Então ter um dom não significa salvação. Porque a denominação, ela diz assim, com uma pessoa que aconteceu algo na vida dela, daí Deus fez um grande milagre, um livramento, uma transformação, e diz que aquela pessoa, então, ela vai se tornar um pregador. Ele tem um dom de pregar. Não, às vezes pode ter um dom, ele pode testemunhar o que aconteceu na sua vida. E eles tomam aquilo como evidência de salvação. Por Deus operar um milagre na vida de uma pessoa, pode ser curada, pode Deus fazer o maior milagre que for. E se aquela pessoa não servir a Deus, ela vai perecer. Ou será que porque ser curado isso significa que a pessoa vai entrar no reino dos céus? De maneira nenhuma. Jesus curou 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Um só reconheceu Jesus como o Senhor. O resto pegou o benefício da bênção de Deus e foi embora cuidar da vida própria. Mombrana diz que esse é um verdadeiro quadro do mundo denominacional religioso de hoje. Buscadores de sinais. Onde tiver uma igreja que tem muito sinal, profetiza, revelação, que o Senhor manda te dizer, o Senhor disse isso, nem que foi inventado. Eles gostam porque eles querem saber o que o Senhor tem para dizer. E aquelas profecias muito boas, recheadas, é isso que o Senhor vai te mandar para outro lugar, que tu vai andar de avião, que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai te colocar em lugares grandes, e aquela coisa mais. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem ouvir o verdadeiro Evangelho. Para mudar e transformar a vida das pessoas, falar para elas mudarem de vida. Não, eles querem ser religiosos, mas continuar com a mesma veste, com a mesma vida, participando dos mesmos clubes, das mesmas festas, das mesmas coisas. Contanto que agora eu frequento uma igreja, eu pertenço a uma igreja. Não. O povo de Deus é um povo separado. Por isso esse povo predestinado, ele ouve a voz de Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Sair dela, sair de suas doutrinas. Amém. Sair desse mundo denominacional, de religiões feitas pelo homem, estatutos feitos pelo homem, porque Deus já tem provido um caminho, enviado um profeta com uma mensagem, que tem assim diz o Senhor nesse dia, para a sua noiva.
Um profeta treinado por Deus, chamado por Deus, que teve o zelo de pregar esta palavra, examinar com a palavra, e o anjo de Deus confirmou esta palavra. Por isso Deus confirmou esta mensagem de maneira sobrenatural, com a nuvem e com a coluna de fogo. Nós não temos fotografia de William Branham para adorar, para olhar para ele. Nós temos por causa do testemunho da coluna de fogo, que Deus apareceu, quando tiraram a foto dele, aquela coluna de fogo que apareceu para o povo de Israel no deserto, aquela coluna de fogo que apareceu para Daniel, que apareceu para Ezequiel, aquela coluna de fogo que apareceu para Paulo, Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, é aquela mesma coluna de fogo que se apresentou neste último dia para vindicar o seu mensageiro. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir evangelho denominacional. E nem as práticas denominacionais, elas não funcionarão dentro da mensagem. Veja. Por quê? Porque uma vez mais Deus tem enviado um profeta com a unção de Eliseu, que veio e tirou o veneno da panela. Nossa comida espiritual hoje ela é pura. Não tem fermento denominacional. Então ele diz, todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito. Balaão, ele era falso, mas ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. E uma das profecias de Balaão, que é, sairá uma estrela de Jacó, foi a profecia que guiou aqueles magos do Oriente, lá da Índia, até em Jerusalém, procurando pelo Messias. E não podemos negar isso, portanto, onde fica a manifestação como evidência? Então a manifestação não é evidência. Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá evidência da palavra em sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. Então há muitos exemplos e que o profeta cita, né? Eu olho para lá e penso que o relógio está ali. Nós poderíamos citar várias citações. Tiago capítulo 1, né? Tiago capítulo 1 e muitas outras mais escrituras, né? Nós vemos que Tomé diz assim, ó, se eu ver eu creio. Não, eu tenho que ver alguma coisa. Se eu for numa igreja eu não vi um barulhão, todo mundo gritando, então eu não vi o Espírito Santo. Será que era isso? O Espírito Santo pode trabalhar de forma silenciosa na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo pode falar para você lá de madrugada, quando você acordar lá para amanhecer o dia. Ele pode falar bem silenciosamente dentro do seu ouvido, no seu coração. E ele pode lembrar de alguma coisa na sua vida que não está correta, e lembrar e você, isso aqui na minha vida não presta, eu vou largar desse costume. E às vezes foi lá de madrugada que aquilo veio no seu coração. Ele tem várias formas de falar. Ele fala pela palavra, Deus fala através do vento, do sol, do tempo. Deus fala de diversas maneiras. Deus pode usar até uma criança para falar algo para você e falar, olha, é verdade isso aí mesmo, olha. Deus pode falar de diversas maneiras. Por isso quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Na mensagem ao nascer do sol, eu não tenho aqui a mensagem, o livro, né? Está meio perdido no meio da mudança, né? Mas eu vou ler aqui, na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo da mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 153, da mensagem ao nascer do sol. Então o Branham diz assim, e outro dia eu estava falando sobre isto, minha própria mãe, quem já tem partido com o Senhor, foi uma mulher muito estranha. Era meio índia e era um tanto estranha. Contudo, ela era uma pessoa que não sonhava. Creio que teve somente uns 4 ou 5 sonhos em toda a sua vida, mas cada vez que tinha um sonho, resultava ser a verdade. E ela sonhava alguma coisa e assim sucedia, era a verdade. Me recordo de uma ocasião quando comecei no ministério, e já fazem muitos anos e vivíamos aqui nesta mesma rua, mais em cima, e eu estava pregando nesta mesma igreja.
E ela sonhou que eu estava de pé aqui ao lado de 3 degraus, e que eu estava pregando à congregação e dizendo-lhe para que todos que tinham que todos subir aqueles 3 degraus, antes de subir no caminho. E sobre o caminho havia uma linha branca, como uma pérola, que corria diretamente para as portas do céu, ou seja, as portas de pérola. E essa linha havia sido reduzida até chegar a esses degraus. E isso é exatamente minha mensagem hoje em dia: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Que há pessoas que confundem a santificação com o batismo do Espírito Santo. E o Mobrando diz que são 3 etapas, diferentes uma da outra, mas são ligadas uma na outra. Você é justificado quando você crê na palavra de Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador. Quando você crê na palavra de Deus, na palavra, na verdade, na mensagem da hora, você é justificado. Deus não quer nem saber do teu passado, que se passou naquele passado sombrio. Quem teve um passado ruim, uns mais do que outros, mas que todo ser humano precisa e necessita da misericórdia de Deus. E de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Mas alguns vieram, como o Brando disse, foram ensinados em lares, que já vieram fumando desde jovem, praticando coisas erradas, porque a família era assim, era católica, era idólatra, era muita coisa, fazia coisa errada, e aquilo era um costume e eram tradições. Então é justificado, porque crê na palavra de Deus, mas crê em toda a palavra, porque quando ele crê, ele quer ser batizado. E o batismo na água não é a água do rio ou da piscina, onde quer que seja, ou do mar, que lava o pecado. Não é a água que lava o pecado. Porque no livro do profeta Isaías diz: ainda que te lave com salitre e amontoe sabão, o teu pecado continua diante de mim. Se a água lavasse, podia pegar lá a língua dessas pessoas que falam palavrão, boca suja, lavar e esfregar com uma esponja de aço, assim, e passar um sal e um pouco de ácido também para limpar. Não limpa. Não é a água. Não é a água. Agora, a água é usada como um símbolo para sepultar, porque sepulta o velho homem ou a velha mulher, é um sepultamento, mergulha como um sepultamento e levanta para uma novidade de vida. Isso é um dos significados da palavra batismo, quer dizer, dar nome, sepultamento, né? Tem vários significados. A palavra batismo vem do latim, né? Então veja, então há uma etapa a seguir. Primeiro é justificado porque creu, desce, é batizado nas águas e tem que batizar no nome. Porque João diz: filhinho, vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos, atributos de Deus. Por isso todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, 38, todos eles estavam ali no dia que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, 48, Atos capítulo 19, Paulo rebatizou as pessoas que ainda não eram batizadas em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 21, Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, então todos os atos batismais na Bíblia, mas alguém só quer pegar Mateus 28, 19, só olha para trás. Não é Mateus 28, 19, olha os atos do Espírito Santo na igreja primitiva, quer dizer, atos dos apóstolos. Não é atos dos apóstolos, é atos do Espírito Santo nos apóstolos, porque foi o Espírito Santo que falou na boca de Pedro naquele dia. Mas peguemos São Lucas capítulo 24, a partir do verso 45. E assim convinha que o Cristo padecesse e fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia, e que em seu nome, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Então, quando a pessoa é justificada, porque ele crê na palavra, ele crê que há um sacrifício na cruz do Calvário, que aquele sacrifício, aquele sangue que foi derramado foi para nos perdoar, e que era nós que merecíamos morrer, mas ele morreu no nosso lugar.
Quando você crê, você é justificado pela graça de Deus. Aí você toma a posição pela palavra, você quer batizar, renuncia ao mundo em gratidão pelo que Deus fez por você. Aí você entra, nós entramos numa etapa chamada de santificação, quando Deus vai tirando as coisas erradas da nossa vida, os hábitos ruins, os vícios, os hábitos, as coisas erradas, a boca para falar coisa errada, palavras torpes, mentir, contar vanglória, vantagem, todas essas coisas ele vai tirando. Essa é a etapa da santificação. Amém. Quando o vaso está limpo, então ele batiza com o batismo do Espírito Santo. Mas você já tem uma porção do Espírito Santo desde quando você creu. Amém. Porque foi o Espírito Santo que te dá força para largar de beber, de fumar, de fazer as coisas erradas. Já é o Espírito Santo. Só que ele tem que crescer até chegar a um batismo. Aquilo é uma porção, mas tem que chegar a um batismo. Um batismo. Veja. Então, nós vemos que é uma obra contínua. Deus está sempre tirando coisas da nossa vida, mesmo quando nós tivermos o batismo do Espírito Santo. Ele ainda continua operando, trabalhando na nossa vida, limpando, ensinando, porque nós somos finitos, mas Deus é infinito. Veja. E então, ela viu Mombrana pregando sobre, do lado, no altar, tinha uma escadinha com 3 degraus, que era justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E o Mombrana, parágrafo 155 da mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador. E eu estava dizendo no sonho que cada pessoa tem que vir por meio desses 3 degraus para poder chegar a caminhar nessa estrada. Porque quem não tiver o Espírito Santo não consegue andar nessa mensagem. Veja. Quem não se sentir justificado não consegue ficar na palavra, na igreja. Porque toda pregação a pessoa está falando, o pastor pregou para mim. Eu sei que isso aí foi para me cutucar. Eu sei que foi para mim. A pessoa fica se sentindo acusada o tempo inteiro. E o inimigo usa a mente da pessoa para falar, é isso mesmo. E então ele diz, e me disse que havia uma senhora que passou. Agora, alguns de vocês que recordam de seus sapatos que usavam as pessoas há 35 anos. Uma dama passou e ela estava calçada com sapatos iguais aos que usam hoje, sapatos com salto alto. E ela passou e eu lhe disse, um momento, irmã, você não pode caminhar nessa estrada com esse sapato, não pode fazer. E ela respondeu, bem assim. Olhou para as demais mulheres e disse, não creia nele, ele é um louco. Ela disse, não creia nele. Eu vou lhes mostrar que posso estar justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e que todavia posso caminhar sobre essa estrada. E então eu a deixei ir porque não podia fazer outra coisa e não podia detê-la. Ela disse, eu faço. Eu vou caminhar, eu vou provar que eu não preciso ouvir esse irmão branco. Ele disse para as outras irmãs, e isso é mulher. Mulher, no sonho ou na Bíblia, significa igreja. E disse para as outras igrejas, não creia nele, ele é um louco. E disse, eu vou provar que eu posso entrar e caminhar nessa estrada. Posso provar que eu estou santificada, justificada, cheia de Espírito Santo. E uma Mombrana não pôde detê-la. Por quê? Porque ela já estava determinada. É igual a pessoa que diz assim, eu vou fazer isso e vou. Ela não quer o conselho, ela já está dizendo, eu vou fazer. Já tomou uma decisão. Daí vai dizer o quê? E ela deu um salto e subiu a estrada e olhou para trás para as demais irmãs e disse, vem, o que eu lhe disse, porque no começo começa a dar certo, decisões que as pessoas tomam por conta própria. Às vezes no começo começa a dar certo, mas depois vai vir algumas coisas. Vem, o que lhes disse, e começou a correr, como diz a Bíblia, em Isaías capítulo 3, que onde anda de pescoço erguido, e tem que fazer, porque estão mal equilibradas, e dançando, tem que caminhar dessa maneira, dançando e cascavelando com os pés, as filhas de Sião, nos últimos dias. E esta mulher começou a correr sobre essa estrada tão rápido como podia, à medida que ia e a estrada se punha mais e mais estreita. Cada vez esse caminho vai estreitando.
E então a mulher começou a girar e a dançar, porque eu já caminhei bastante, eu já cheguei até aqui, então e não preciso ninguém dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu já li, eu sei o que eu tenho que fazer. E então a mulher começou a girar e a dançar, e de repente fui para um lado, e minha mãe disse: o pranto mais horrível que eu tenho ouvido em toda a minha vida foi quando essa mulher caiu nesse fogo e fumaça, descendo mais e mais. Vem. E então eu dei a meia volta e disse: vem. Ela obedeceu tudo, menos uma só palavra. Tudo menos uma só palavra. Aí o irmão Brando diz, parágrafo 158. As mulheres pentecostais podem serem salvas, santificadas, cheias do Espírito Santo e logo falhar. Porque o Espírito Santo, ele cai nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. A pessoa pode vir na igreja, o Espírito Santo caiu na congregação, no povo, a pessoa sente aquela alegria na hora, pula junto, bate palma junto, bate o pé junto e tal alegria. Saiu lá fora, saiu tudo. E há pessoas que recebem o Espírito Santo no Espírito. São essas que operam dons espirituais, têm poder para expulsar demônios, elas falam com convicção, mas o profeta diz que o eleito, ele recebe o Espírito Santo na alma. Ali está a diferença. Aqueles que recebem o Espírito Santo no Espírito são esses de Mateus capítulo 7. Eles operam sinais, maravilhas, profetizam, e eles vão querer entrar na vida. Eles dizem: Senhor, nós não fizemos isso no teu nome, não fizemos maravilha no teu nome. Mas só que eles não escutaram a voz de Deus para esse último dia, um profeta. Eles não escutaram a mensagem da hora, dizendo para eles tirar as mulheres pregadoras do púlpito das igrejas, para eles cumprir São João 13, o lava-pés no dia da ceia, que Jesus disse que é um mandamento. Eu vos dei exemplo, assim como vos fiz, façais vós também. Eles não querem cumprir a Bíblia. Paulo disse que não é para as mulheres cortarem o cabelo. Ele disse assim: corta, irmão, corta para você ficar mais linda para o seu marido. Essa coisa aí comprida demais, fica dando trabalho até para cuidar. Não, tem que cortar, as crianças vão para a escola também, não pega piolho. Muita desculpa. Muita desculpa. E eles vão inventando desculpa para não cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás está enganando eles com a própria Bíblia. Eles pegam parte da Bíblia, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse profeta não veio tirar nada, ele veio fazer a noiva de Cristo nesse dia cumprir toda a palavra. Amém. E começa pela santificação, pelo batismo, porque tem que subir os 3 degraus. Não adianta pular do primeiro lá no segundo. Tem que subir os 3. Ser justificado quando crer na palavra, receber o batismo nas águas, aí passar pelo processo da santificação, ouvindo essa palavra, porque Deus, ele quer uma igreja santa. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, ela obedeceu tudo menos uma palavra. Ela pode ser justificada, santificada, cheia do Espírito Santo e logo falhar. Absolutamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isso pode suceder. E ela falhou. E como estava dizendo no sonho, ela haveria entrado bem. Porém, falhou em escutar o que lhe disse de que havia mais adiante. Esse que é o problema. Às vezes as pessoas, elas pensam assim: mas essa minha ideia que eu tenho aqui é melhor do que a do pastor. Mas você sabe o que tem mais adiante? Lá adiante, que às vezes vai ter um empecilho, vai enroscar. Por isso que o irmão Brando, ele chega a dizer que mesmo que você pedir um conselho para o pastor, e ele der o conselho, e você obedecer, e der errado, o irmão Brando diz, ainda assim você é abençoado. Porque você é obediente. Porque a ovelha, ela se sujeita. A pessoa que nunca não é sujeita a nada, ela nunca pode ser abençoada por Deus. São bênçãos momentâneas, que vai embora, que não dá certo, que não perduram. É como a cana agitada pelo vento, é como as ondas do mar que é empurrado de um lado para o outro. Nós queremos ter as bênçãos duradouras em nossas vidas. Queremos estar preparados para esse grande arrebatamento. E então o profeta diz, ela falhou, ela havia entrado bem, porém falhou em escutar o que lhe disse do que havia mais adiante.
E ele tem escrito o evangelho por meio de discípulos, apóstolos, a doutrina dos apóstolos, os profetas e demais, porém não o escutam. Não o escutam. Né? E ele continua falando algo aqui, mas o tempo passa rápido, né? Vamos concluindo aqui. Então, né? O profeta fala no resumo das eras, e da onde que a denominação encontra força para manter toda essa multidão escutando eles, e tendo uma Bíblia que está falando coisas contrárias ao que eles estão fazendo. O Mobrano diz, porque eles tiram as suas energias de suas falsas profecias. O Senhor disse, o Senhor manda dizer quando o Senhor não disse. O Senhor está falando, está revelando que nem foi o Senhor. São profecias falsas e mantém as pessoas seguindo eles, com coisas contrárias à própria Bíblia. Então eles não tiram suas energias da Bíblia, mas eles pegam suas falsas profecias com versículos bíblicos e faz uma mistura e consegue atrair as pessoas. Veja. Então, como eu disse, ela obedeceu tudo menos uma palavra. Não quis ouvir a um profeta. Por isso, em Ezequiel capítulo 2, versículo 5 diz: quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Um dia eles saberão que houve no meio deles um profeta. Amém. Não um profeta como Valdomiro. Porque quando você disser assim, o William Marlon é um profeta para essa era, todo o denominacional fica arrepiado. Mas se você falar assim, Macedo é profeta, o Valdomiro Santiago é um profeta, fulano de tal é profeta fulano de tal, ninguém fala nada, porque o diabo não se importa. Agora quando fala esse nome, William Marlon Branham, ele fica arrepiado, porque ele sabe que esse homem foi usado na mão de Deus, moldado por Deus, para trazer a mensagem verdadeira, para preparar o eleito para esse dia. E na vida e no ministério desse homem se cumpriu Malaquias 4, Apocalipse 10, Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele tem restaurado a palavra através desse profeta mensageiro. Você diz, como você sabe que é ele? Jesus disse, pela árvore se conhece o fruto. O fruto do ministério dele prova que ele é esse homem com o ministério que se enquadrou com essas escrituras. É esse ministério que proclama a voz de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dessa confusão religiosa. Porque ser apenas religioso não garante salvação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. A vontade de Deus, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a conhecer sua vontade, a fazer a sua palavra. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Né? E nós queremos viver pela fé na palavra de Deus. Então, Mombrana diz na mensagem liderança, ele diz que religião não produz salvação. Não. Religião moraliza as pessoas, faz elas ficarem boas. E eles começam a pregar umas coisas, dizer tal coisa, e coloca um monte de regra nas pessoas. Mas aquilo não produz salvação. Salvação produz a palavra eterna de Deus. Amém. Toda a palavra de Deus produz salvação e vida eterna. Por isso Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós cremos na palavra de Deus, nós cremos naquele que Ele tem enviado. Deus tem enviado um profeta para manifestar a palavra, para trazer a manifestação do Filho do Homem, que é a palavra mais uma vez sendo encarnada entre nós. Deus mais uma vez agindo em seu povo. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Por aquele Espírito de Deus que estava nesse mensageiro, para guiá-lo pela palavra, pela verdade. Deus mais uma vez está chamando o seu povo para se congregar em torno da original palavra de Deus. Deus não construiu o céu para ele morar sozinho, mas Ele predestinou um número de pessoas para receber a palavra, para receber salvação e vida eterna, para estar com Ele eternamente na glória. E assim nós estamos lutando por isso. Nós renunciamos tudo para seguir esse Deus, para receber esta recompensa eterna. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
Louvado seja Deus. Creia nele, porque ele vive, ele está vivo. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus, com os olhos fechados nesta hora. Você clame a Deus nesta hora, busque ao Senhor. Se você é de Deus, você gosta de ouvir a palavra de Deus, peça para Ele dar graça para você cumprir a palavra, para você não ser enganado, não estar enganado. Peça por esse Espírito de verdade que nos guia e nos conduz em toda a verdade. Que nós estejamos firmados nesse absoluto que é Jesus Cristo, não agitados de um lado para o outro, mas firme, caminhando pela fé, cada dia examinando a sua vida com a palavra e dizendo: Deus, dá-me graça para vencer, dá-me graça para prosseguir, Senhor, dá-me graça para lutar, guia os meus passos, Jesus. Clame a Ele, peça por Ele. Ele é rico em misericórdia, Ele restaura, Ele restabelece, Ele enche com o Espírito Santo, Ele batiza com fogo. Aleluia! Louvado seja Deus, querido Pai Celestial, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Estende tuas mãos de graça nesta hora, Pai. Nós queremos sempre ouvir tua voz, Pai. Ouvir mesmo que o Senhor tem para nos dizer, Pai, mesmo que fira os nossos sentimentos, mas nós queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir lisonjas, nós não queremos ouvir palavras de falsos profetas que diz que está bem, mas lá na frente nós perder a salvação e a vida eterna. Mas nós queremos ouvir o santo, puro evangelho que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna, Pai. Nós queremos cada dia, Senhor, examinar-nos com essa palavra, para que sejamos preparados para aquele grande dia e hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê graça, Pai eterno. Confirma a tua palavra em cada coração. O Senhor disse que ela nunca voltaria vazia, Pai, mas que ela surta o efeito, ela cumpra o seu propósito, possa trazer cura, Pai, cura na alma, cura no espírito, Senhor, renovar a nossa alegria em ser um crente, em ser um cristão, em ser um filho de Deus, em ser um pai de família, um jovem cristão que serve ao Senhor nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, manifesta o teu poder sobre o teu povo, Pai, operando maravilhas, Senhor, curando os enfermos, levantando aos caídos, ó Pai, trazendo cada ovelha predestinada ao teu aprisco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno, ó Deus, colocamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Confirma a palavra em cada vida, Pai, que ela possa restaurar cada fé, Senhor. Pois o Senhor disse: eu restaurarei tudo que a locusta, tarugo, o pulgão comeu. O Senhor está restaurando, ó Pai. Ó Deus, continue essa obra que o Senhor tem começado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Bendito seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Aleluia. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória com seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu
batalha, Ele nos sustenta, amém? Graças a Deus, né? Mais um culto. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e sempre, né? Congresso dirige uma palavra de oração e nós estaremos nos despedindo, voltando para casa, para enfrentar mais uma semana de batalha, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Ó Espírito Santo. Sabemos que temos ouvido palavras. Louvado seja Deus. Ó Deus eterno. Agradecido seja o nome do Senhor. Por essa palavra. Ó Pai misericórdia. Louvado seja o Senhor. Ó Pai. Deus eterno. Ó Deus, tenha misericórdia. Sim, Senhor Jesus. Que possamos ter as nossas vidas alinhadas. Ó Deus eterno. Pai do poder. Para sermos melhores. Bendito seja Ó o Deus Senhor. eterno, temos naufragados devido à morte, Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos tratado de ó Deus negócio. Espírito Santo. Ó Deus eterno. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Oh Deus, Sempre misericórdia. naquele dia. Para Sim, que Senhor. nós, Senhor. Ó bendito Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande Deus, poder. Sim, meu Pai. Deus poderoso da batalha. Damos graça cada dia, Pai. Sim, Senhor. Louvado seja Deus. Seu nome seja louvado, meu Pai. Ó, bendito Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Ó, Pai de misericórdia. Graças, Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, livra-nos do mal, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, meu Deus. Ó, bendito Pai. Louvado seja o teu nome. Sim, glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Sim, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Sim, Deus. Louvado seja o teu nome, Jeová. Aleluia. Sim, Senhor Deus. Vai confirmando, Pai. Graças, Senhor Deus. Sim, ó Pai. Louvado seja Deus. Sim, ó Pai. Fazer graça a cada dia, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. O irmão Gomercindo, né? Ele foi batizado lá pelo pastor Valdir, né? Nós conversamos outro dia por telefone, né? Ele queria servir a Deus, né? Amém. Louvado seja Deus. Ficou parado um bom tempo, né? Queria servir a Deus. Está firme no propósito, meu irmão? Amém? O senhor quer uma oração? Aleluia. Oi? Vamos trabalhar unido. Amém, amém. Amém. O nosso irmão ele é de fé, né? Ele está caminhando nessa caminhada e ele quer trabalhar unido, batalhar. Amém? Aleluia. Quando você orar, sempre lembra do irmão Gomercindo, né? Amém? Louvado seja Deus. Então nós estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhem hoje e até que Ele venha. Até quarta-feira, por de oração, se assim o Senhor permitir. Amém? Louvado seja Deus. Estamos despedidos.